O meu nome é João Fernandes, sou diretor adjunto do Museu Reina Sofia, em Madrid. Neste caso, compete-me trabalhar com o diretor do museu, Manuel Borja Vilel, na organização da programação de exposições e de atividades relacionadas com as exposições e com o museu, assim como definir as linhas da coleção e construir a coleção do museu. Ao mesmo tempo, coordenar toda a atividade do museu, a produção das exposições, a produção das atividades, a gestão dos assuntos internos do museu e, sobretudo, construir a identidade do museu a partir da sua programação e da coleção. Um museu deve acrescentar histórias à história que já conhecemos da arte. O museu é um lugar onde você interroga a história e onde você constrói uma interpretação da história a partir das obras de arte. E nesse aspecto o museu funciona também como uma plataforma de intermediação entre as obras de arte e os seus públicos. E por isso o museu também desenvolve as atividades educativas, as atividades de interpretação daquilo que apresenta. Portanto, trabalhar com os artistas, construir as exposições com eles, ou então construir exposições com curadores que nos permitem esse relato, essa historiografia, é a nossa maior missão. Se nós sabemos, por exemplo, que trabalhamos com artistas que muitas vezes não foram ainda integrados numa visão histórica da arte e que a partir do seu aparecimento numa das nossas exposições vão também circular dentro do mercado da arte. É uma realidade que existe e da qual estamos conscientes. Às vezes mesmo temos o problema de contribuir para uma valorização da obra de arte que faz com que depois nos seja difícil comprar a obra de arte, porque a economia dos museus hoje é mais limitada que a economia dos privados que agitam o mercado de arte. Mas há uma grande diferença, por exemplo, entre um museu e um restaurante. Um restaurante deve seguir o mercado. Um bom restaurante é um restaurante que faz cozinha de mercado. Um museu distingue-se por não reproduzir o mercado. O mercado hoje aproxima-se do museu, mas é preciso que os objetivos do museu sejam independentes daquilo que é a finalidade do mercado, que é vender e comprar. Os objetivos do museu são desenvolver uma reflexão a partir da obra de arte sobre o tempo em que vivemos e sobre a história, construir uma memória histórica, interrogar essa memória e construir uma visão da história e uma visão do presente a partir das obras de arte, numa proposta de reflexão àqueles que o visitam. Ora, isso está muito para além do mero objetivo de fazer circular a obra de arte em termos de compra e de venda. Portanto, essa é a grande diferença em que procuramos construir no Museu Reina Sofia, construindo um programa que está sempre em discussão cotidiana, a partir da nossa investigação, onde, obviamente, saber o que se passa no mercado da arte é importante, onde vemos consequências da nossa ação também nesse mercado, mas, ao mesmo tempo, os objetivos e as formas de atuação são completamente distintas. Um processo de aquisição parte sempre de um programa de investigação, de objetivos que o museu tem na sua construção de uma versão da história. Estamos conscientes que é necessário acrescentar histórias à história que se conhece. Estamos conscientes que a história da arte foi contada em função de vários equilíbrios de forças existentes no passado. E cada época deve revisitar a história e fazer história do presente a partir de uma proposta de interpretação. Interessa-nos, por exemplo, valorizar muitas propostas artísticas que no passado não eram conhecidas e não eram privilegiadas. Alguns exemplos. No contexto da arte latino-americana, com a qual Espanha tem uma relação histórica óbvia, há uma história da arte que se passou na América do Sul que contribuiu para enriquecer as linguagens artísticas e construir uma reflexão crítica sobre as linguagens artísticas dos centros dominantes noutras épocas, da visão europeísta, eurocentrista ou centrada nos Estados Unidos que aconteceu na arte do passado. E é muito importante para nós estar muito atento à descoberta de arquivos, de obras de artistas que nos permitem revelar essa construção de um ponto de vista crítico em relação às linguagens dominantes e aos discursos dominantes no passado.
Por exemplo, estamos neste momento a preparar uma exposição sobre Mário Pedrosa, um importante crítico, historiador de arte e curador brasileiro, que em toda a sua atividade foi extremamente crítico das linguagens e discursos dominantes da sua época e soube acompanhar e construir um contexto teórico para propostas artísticas de artistas muito relevantes que na sua altura não eram tão conhecidos assim no mundo. Ou, por exemplo, é muito importante dentro do nosso programa de atuação construir uma abordagem que nos permita representar, por exemplo, aquilo que mulheres artistas fizeram, quando sabemos que os discursos masculinos muitas vezes condenaram as obras de mulheres artistas a um esquecimento. Há artistas fantásticos e artistas fantásticas cujas obras foram esquecidas por contextos que nada têm a ver com a arte, que eram contextos de poder, sobre a circulação da informação, sobre a economia, sobre um contexto político. Ora, interessa-nos construir uma interpretação da história que esteja à revelia dessas forças dominantes. O museu está a construir uma fundação buscando os apoios financeiros para desenvolver as suas atividades. Hoje, nenhum museu do mundo sobrevive sem soluções mistas para o financiamento do museu. E por isso o Reina Sofia, que inicialmente tinha exclusivamente um financiamento do Estado espanhol, é hoje um museu que também tem financiamento privado, nomeadamente para a sua coleção. A partir do momento em que os fundos do Estado diminuem, surgiu a necessidade também de encontrar amigos do museu, amigos do projeto, que nos ajudam a construir essa mesma coleção. E por isso mesmo construímos no nosso Conselho de Fundadores um código de ética para tentar que a transparência fosse máxima em relação à circulação de informação que existe no museu entre a investigação do museu e os interesses daqueles que nos ajudam a construir o museu. Muitos deles são colecionadores, que têm os seus próprios programas de coleção e o facto de o museu ter a sua ajuda não significa que o museu esteja a interferir nas suas coleções, nem que as suas coleções estejam a interferir no museu. Hoje, as coleções privadas estão muito mais próximas daquilo que o mercado oferece do que os museus. Os museus têm uma relação com o mercado que é de investigação, de encontro de informação, mas os museus não constroem as suas coleções em função do que o mercado oferece. Os museus constroem as suas coleções em função dos programas de interpretação da arte que têm para as suas coleções. E por isso mesmo, por exemplo, quando nós vimos a uma feira de arte, nós não estamos dependentes do que aquilo que a feira de arte tem para nos oferecer. Nós já temos objetivos na nossa coleção que são independentes daquilo que a feira de arte oferece. E depois, numa feira de arte, podemos encontrar coisas que correspondem e coisas que não correspondem. Mas uma coisa que é muito diferente é muitas vezes a forma como uma coleção privada se desenvolve ou a forma como o museu desenvolve as suas coleções. Porque o museu desenvolve as suas coleções a partir de uma investigação e a partir de um trabalho direto com os artistas. Portanto, nós sabemos, quando chegamos a uma feira de arte, que de onde estas obras vêm, há outras possibilidades e temos um contacto direto com os artistas da nossa investigação ou com fontes históricas que nos permitem construir um conhecimento e uma interpretação. É importante para nós também que quando no mundo de hoje o mercado é tão dominante, as feiras de arte hoje proliferam pelo mundo e são as feiras de arte uma das principais formas de difusão da informação. Mas é importante não ficarmos reféns dessa situação. E é importante também que haja uma grande independência entre os objetivos dos colecionadores privados que apoiam o museu e o próprio museu. E dessa independência nasce a troca de informações. Mas os objetivos são diferenciados, cada coleção é um ponto de vista. E o museu tem um ponto de vista diferente das coleções privadas que se constroem. Por isso mesmo, um código de ética permite, por exemplo, que a informação que um colecionador privado obtenha no contacto com o museu
não se replique de forma a que o museu não transforme as condições do mercado. O mercado deve fluir segundo as suas próprias regras e os museus, sendo um instrumento de legitimação da obra de arte, não devem, no entanto, falsear as condições de valorização ou de circulação da obra de arte no mercado. É um outro universo em relação ao qual temos o maior respeito, mas que não é o nosso universo direto de atuação. Por isso, esse código de ética, em que há a preocupação de um sigilo e de uma descrição em relação ao que é o programa de investigação do museu para as suas coleções e para a sua programação e aquilo que possam ser as ações e os programas de atuação dos colecionadores privados. No processo de construção da coleção, nós dispomos de um orçamento que vem do próprio Estado e procuramos depois desenvolver estratégias que permitam que privados nos ajudem também a colecionar. Ora, desenvolvemos uma investigação no museu com os nossos curadores das coleções, das exposições, que nos permitem construir um radar de propostas artísticas que nos interessa depois representar na coleção. Depois temos sempre esse confronto com o orçamento disponível e com as estratégias para conseguir chegar a determinadas obras. Por isso construímos uma fundação. Nessa fundação nós temos vários colecionadores com os quais reunimos várias vezes ao ano e com os quais discutimos as nossas propostas, ouvindo também os seus contributos, as suas ideias, as suas propostas. É um intercâmbio de informação entre a pesquisa, a investigação que o próprio museu faz e aquilo que é o próprio conhecimento desses mesmos colecionadores. Temos cerca de 2 reuniões anuais da Fundação e depois temos uma comissão executiva da Fundação que tem um trabalho mais regular de acompanhamento dos processos de aquisição em curso e de construção de ideias para a continuação da coleção. Num processo de aquisição de uma obra para o Museu Reina Sofia, as propostas do museu são depois discutidas por um comitê assessor que envolve pessoas externas ao museu, vários curadores, críticos de arte, que discutem as nossas propostas e, depois de aprovadas por esse comitê assessor, são levadas à discussão no patronato do museu. O patronato do museu é um organismo criado pelo Estado espanhol, onde está representado o Estado espanhol, através do Ministério da Educação e Cultura, e onde estão representadas muitas empresas que financiam também o museu em Espanha. E temos depois esse modelo autónomo de construção da coleção através da Fundação. Temos a Fundação constrói uma coleção que está em depósito no museu, tecnicamente, e que tem uma gestão autónoma dos fundos do museu, através dos fundos gerados pela própria Fundação a partir dos seus fundadores. Sim, um museu não procede como um colecionador privado. Um colecionador privado, em princípio, decide comprar uma obra e paga no momento. O museu, quando encontra uma obra que deseja para as suas coleções, normalmente necessita de algum tempo para organizar todo o processo de construção do pagamento, desde a obtenção do dinheiro até ao processo de pagamento, porque o museu tem que ser muito transparente nas suas contas e isso o obriga a um outro tipo de tempo. O dinheiro não é um processo privado na sua circulação no museu. Tem que passar por instâncias que constroem uma transparência pública em relação à forma como esse dinheiro é utilizado. Isso obriga a um outro tempo de pagamentos, mas isso é algo que os galeristas, os artistas conhecem e o museu normalmente compensa pelo facto das obras de arte serem nele protegidas. As obras de arte num museu, em princípio, estão conservadas com uma dimensão temporal muito mais ampla, em princípio são conservadas para sempre num museu. E numa coleção privada nunca se sabe as voltas que o mundo dá e a forma como essas obras depois podem mudar de mãos, como essas obras podem ser apresentadas. O museu tem condições museológicas e o museu constrói um discurso sobre as obras que enriquece a possibilidade também de conhecimento dessas mesmas obras, o que não acontece sempre numa coleção privada.
Felizmente, cada vez mais coleções privadas estão também a aprender com processos museológicos e a enriquecer a sua maneira de trabalhar. E como você dizia, também no próprio mercado, hoje há galerias de arte que fazem também exposições que são consequência de projetos de investigação e que replicam alguns dos processos do museu, com uma disponibilidade económica e com uma agilidade económica muito maior, aliás, que os museus. Sabe que os artistas ampliaram sempre as possibilidades de fazer arte e utilizaram muitas formas, muitos suportes, muitos processos, além da tradição da história dos géneros artísticos do passado. Ao longo dos últimos 100 anos, os artistas não ficaram limitados pelas categorias artísticas que caracterizavam a arte do passado. E, digamos, categorias formais como a pintura, o desenho, a escultura, foram ampliadas por outras formas. O museu hoje, como várias pessoas disseram nestas últimas décadas, é também um lugar onde conservar o efêmero, porque os artistas trouxeram efemeridade para a obra de arte. E a efemeridade, muitas vezes, materializa-se através de materiais efêmeros, como o cartaz de uma exposição, um convite, uma edição de artista, uma publicação de artista, uma revista, um livro de artista que tem uma produção controlada pelo próprio artista e não por uma editora ou por uma instituição, ou por vezes as artes do tempo também, como aquelas que se encontram nos processos de uma teatralidade, da performance, do uso do cinema e do vídeo. Portanto, o museu trabalha também com o tempo, a partir do momento em que os artistas passaram também a utilizar o tempo como matéria do seu trabalho. Os artistas não trabalham só com o objeto, não trabalham só com o espaço, também trabalham hoje com o tempo, num cruzamento cada vez maior entre a arte e a vida. E o museu, naturalmente, investiga sobre aquilo que os artistas fazem. Se os artistas começaram também a construir projetos a partir desses materiais e desses processos, o museu tem que se abrir a eles. Arte, como muitos artistas o disseram, arte é aquilo que os artistas fazem. E a partir do momento em que um artista se interessa por um processo de trabalho, pela construção de uma forma, de um processo, de um trabalho, de um filme, de um objeto, naturalmente o museu interessa-se. Há sempre algo que distingue a arte de outras atividades humanas e esse algo reside na não funcionalidade da obra de arte. A obra de arte não tem uma finalidade imediata. A obra de arte pode ter vários fins, mas ela não é feita com um objetivo imediato. Por isso a obra de arte tem uma ambiguidade possível de interpretações e por isso o museu desenvolve também uma plataforma de interpretações possíveis para a obra de arte. Nessa medida, o museu interessa-se por aquilo que os artistas fazem e os artistas têm expandido as possibilidades de criação artística para muitas dessas áreas que você refere. Mas a nós, ao Museu de Arte Contemporânea, não nos interessa propriamente uma história específica da fotografia ou uma história específica do desenho industrial. Interessa-nos a forma como os artistas vão utilizar, às vezes, formas do processo de fabricação industrial ou das artes decorativas ou de outros processos e possibilidades de fazer arte e então aí expandir também as coleções do museu de forma a elas poderem acolher aquilo que eles fazem. Para nós é sempre importante partir do estatuto do artista na nossa sociedade e das sucessivas crises que esse estatuto do artista teve e da forma como os artistas expandiram as possibilidades de ser artista, mas mantendo sempre essa radicalidade, esse exercício experimental da liberdade, como dizia Mário Pedrosa, que faz que quando um artista produz um objeto de forma industrial, esse objeto não se destine a uma função específica, a uma finalidade específica. Esse objeto é uma proposta de confrontação com o espectador para que o espectador construa as suas próprias interpretações. Essa é a grande diferença, mas aquilo que para nós marca essa dimensão distintiva do que é uma coleção do museu é seguir aquilo que os artistas fazem e construir as nossas escolhas, o nosso processo de seleção a partir daquilo que os artistas fazem e fizeram. Esse é o grande parâmetro distintivo.
Sabemos que vivemos numa cultura onde o espetáculo se transformou num valor dominante. Vários artistas abordaram criticamente essa forma de construção do entretenimento como ocupação do lazer e como processo de distanciação também dos cidadãos, das pessoas, em relação a uma atitude crítica. Interessa-nos uma atitude crítica em relação ao conceito de entretenimento e não nos interessa protagonizar uma cultura do espetáculo e do entretenimento. Então, essa é uma das nossas opções da nossa coleção e das nossas programações, poder também abordar de uma forma crítica esse papel cada vez mais dominante que o espetáculo e o turismo têm na construção do momento de partilha da cultura. Interessa-nos motivar uma reflexão e uma consciência crítica por parte do espectador, de forma a que cada um construa a sua própria interpretação sobre a obra de arte e não se limita a ser um espectador entretido de uma forma passiva, mesmo que desfrute de um bom tempo. Não nos interessa que o espectador se aliene de si mesmo. Pelo contrário, interessa-nos um espectador cada vez mais consciente de si mesmo e da vida que vive a partir do seu confronto com a obra de arte. Os artistas tiveram essa posição de resistência e interessa-nos construir uma cultura de resistência a uma ideia de industrialização da obra de arte em função do espetáculo. Não nos interessa um entretenimento acrítico, não nos interessa distrair as pessoas. Interessa-nos que o museu seja um momento de reflexão. O museu é um local para o conhecimento, é um local para a aprendizagem, é um local onde as nossas certezas vão sempre ser substituídas pelas nossas dúvidas. É um local onde as perguntas são maiores do que as respostas e onde cada resposta que se encontre vai criar novas perguntas. Portanto, o museu traz mais a incerteza do que as certezas. E por isso o museu não se destina a agradar em função daquilo que as pessoas já conhecem. O museu é um confronto com propostas que nos permitem ampliar o nosso conhecimento da experiência humana no mundo. Interessa-nos muito mais aquilo que não conhecemos do que aquilo que conhecemos. Os museus vivem neste momento uma situação difícil quando o mercado se torna tão dominante naquilo em que se transformou o mundo da arte. E essa situação difícil advém precisamente do facto de o mundo da arte estar cada vez mais caracterizado pela circulação turística dos públicos, por formas de entretenimento que aproximam a arte dos momentos do espetáculo contemporâneo, por uma industrialização dos próprios processos de fazer arte e dos processos de apresentação da obra de arte. E o museu é ainda um espaço de resistência destinado à reflexão crítica, destinado à construção de um conhecimento. Mas as formas de financiamento de um museu são hoje cada vez mais dependentes, precisamente, da circulação de uma economia globalizada. O museu necessita de resistir a um domínio dessa economia globalizada que imponha um gosto dominante do entretenimento e do mercado. O museu está para além dos objetivos imediatos que têm o entretenimento e o mercado. E suponho que da mesma forma que a obra de arte sempre foi uma necessidade de qualquer cultura, de qualquer experiência da vida ao longo da história, haverá sempre a necessidade de construir uma interrogação em vez de um entretenimento feito de certezas domesticadas. Surpreender em vez de reconhecer, pôr-nos em questão a nós mesmos, é uma necessidade própria do ser humano que encontra no confronto com a obra de arte uma possibilidade de expressão. Por isso mesmo, os museus necessitam de defender e de resistir a tudo quanto os transforma ou tudo quanto os pressiona, para serem mecanismos também de construção de um consenso, de um mundo industrializado do entretenimento. Da mesma forma que no cinema é necessário que autores surpreendam além dos objetivos da indústria do cinema, também os museus devem surpreender além dos objetivos das indústrias que a obra de arte possa gerar.